O Banco Central do Brasil apresentou resultado positivo de 17 bilhões e 700 milhões de reais no primeiro semestre de 2013. Como determina a lei, o resultado apurado no primeiro semestre de 2013, deduzida a reserva de resultado constituída, foi transferido em setembro ao Tesouro Nacional. O resultado apurado com a administração das reservas internacionais e com os derivativos cambiais, os chamados swaps, totalizou resultado positivo de 15 bilhões e 800 milhões de reais. De acordo com a legislação em vigor, esse resultado é compensado por meio de operação específica de equalização cambial com o Tesouro Nacional, não impactando assim o resultado consolidado do Banco Central. Como foi positivo esse resultado, esse montante foi transferido ao Tesouro Nacional atendendo a preceitos legais. A propósito, diante das condições de mercado, o Banco Central, após ter liquidado todas as suas posições com o swap cambial no fim de março de 2013, voltou a realizar os leilões desse instrumento, acumulando uma posição vendida de câmbio no montante equivalente a 25 bilhões e 200 milhões de dólares ao final do primeiro semestre de 2013. A utilização desse derivativo cambial tem se mostrado um importante instrumento de política para reduzir a volatilidade, para prover liquidez aos mercados e proteção cambial aos agentes econômicos, assim como para corrigir disfunções no mercado cambial brasileiro. Por fim, para concluir as minhas considerações sobre as demonstrações financeiras do Banco Central do Brasil referentes ao primeiro semestre de 2013, queria ressaltar que o relatório da auditoria independente foi emitido sem qualquer ressalva e que as citadas demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional em setembro de 2013. Excelentíssimos senhores senadores e deputados, a seguir eu gostaria de abordar o cenário econômico internacional. Este cenário, como todos sabemos, tem estado sujeito a alta volatilidade nos últimos meses e gostaria também de discorrer a respeito de como o Brasil se preparou para esse momento de transição e como está atuando o Banco Central do Brasil para assegurar a estabilidade da economia e do sistema financeiro nesse novo ambiente. Em relação ao cenário internacional, o principal destaque é o processo de transição em curso na economia mundial. Diga-se de passagem, essa transição é positiva, pois significa que a recuperação da maior economia do globo está ganhando força, e isso representará à frente maior crescimento da economia global e do comércio internacional. Nos últimos 5 anos, o mundo conviveu com a flexibilização das condições monetárias nas economias avançadas. A política monetária convencional foi ao extremo, com taxas de juros próximas a zero naquelas economias. Além disso, foram adotadas várias iniciativas não convencionais, como, por exemplo, a injeção direta de liquidez nos respectivos sistemas financeiros. No entanto, o processo de normalização das condições monetárias nas economias avançadas já se iniciou. A comunicação do Banco Central dos Estados Unidos, parte integrante desse processo, tem mudado desde maio do corrente ano. E essa mudança se refletiu nas variáveis financeiras. Os mercados, por sua vez, se anteciparam aos fatos e o preço dos ativos financeiros se tornaram mais voláteis, oscilando ao sabor de cada dado sobre o ritmo de atividade da economia dos Estados Unidos. As economias emergentes foram as mais impactadas por esse aumento na volatilidade. No entanto,
O Brasil se preparou para essa transição. O sistema financeiro está sólido, com elevados níveis de capital, liquidez e de provisões. E o Banco Central está adotando as providências necessárias para assegurar a estabilidade do sistema financeiro e da economia e o bom funcionamento dos mercados. No Brasil, nos últimos anos, observamos uma mudança na composição dos ingressos de recursos estrangeiros, com o aumento dos capitais de mais longo prazo e a moderação dos capitais de curto prazo. Essa recomposição tem sido importante, especialmente nesse momento de maior volatilidade dos mercados financeiros internacionais. A propósito, desde que a volatilidade aumentou em meados de maio deste ano, continuamos observando fluxo positivo tanto de investimento direto quanto de portfólio, inclusive com o aumento da participação de investidores estrangeiros na dívida mobiliária pública interna. Além disso, ao longo dos últimos 2 anos, continuamos ampliando o nosso colchão de segurança e de liquidez. Adicionamos quase 90 bilhões às nossas reservas internacionais, que hoje já ultrapassam os 370 bilhões de dólares. Esse colchão permite ao Banco Central, nesse período de transição, marcado por níveis mais elevados de volatilidade e pelo aumento da aversão ao risco, ofertar proteção aos agentes econômicos e liquidez aos diversos segmentos do mercado de câmbio brasileiro. Em 22 de agosto, o Banco Central do Brasil anunciou o programa de leilões de swap cambial e de venda de dólares com compromisso de recompra. Semanalmente, pelo menos até o final deste ano, realizaremos leilões de swap cambial no montante de 2 bilhões por semana e de venda de divisas com compromisso de recompra no total de 1 bilhão de dólares também semanalmente. Como já dissemos, se necessário, realizaremos operações adicionais. Este programa, além de conferir previsibilidade, ofertará aos agentes econômicos proteção cambial superior ao equivalente a 100 bilhões de dólares, se considerarmos todas as operações já realizadas até o momento. Esse programa tem mostrado resultado positivo. Trouxe tranquilidade aos agentes econômicos, que sabem que terão acesso à proteção cambial, caso necessitem. Com isso, a nossa moeda, o real, apreciou quase 8% em relação ao dólar norte-americano, desde o lançamento do programa, sendo o real destaque positivo entre as principais moedas durante esse período. Nossa estratégia é clara. Utilizaremos nosso amplo rol de instrumentos para reduzir volatilidade excessiva e mitigar potenciais riscos à estabilidade econômica e financeira do país. E essa estratégia estará presente durante todo o período de transição entre o mundo atual e o mundo à frente, de condições monetárias normalizadas e maior crescimento da economia global e do comércio internacional. Excelentíssimos senhores senadores e deputados, a seguir, gostaria de falar um pouco sobre a atividade econômica brasileira e, na sequência, sobre a inflação, para encerrar a minha introdução. Antes do prosseguimento, só para registrar a presença do presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, o deputado Edinho Bess, presente nessa mesa. Por favor. Muito bem, senhor presidente. O crescimento econômico brasileiro tem se materializado de forma gradual. Como já havia afirmado recentemente, a percepção de muitos agentes econômicos estava e ainda está, a meu ver, mais pessimista do que a realidade dos números. O produto interno brasileiro, no segundo trimestre de 2013, cresceu 1,5%. Isso significa um crescimento, um ritmo de crescimento, em termos anualizados, de mais de 6%. E a composição desse crescimento também é promissora,
o investimento expandiu 3,6% no segundo trimestre, sendo assim o terceiro trimestre consecutivo de expansão dos investimentos na economia brasileira. Olhando à frente, vemos que os fatores que deram sustentação à demanda no Brasil continuam presentes. A taxa de desemprego permanece em níveis historicamente baixos e há geração de novos postos de trabalho. O crédito continua se expandindo em ritmo sustentável. Observamos nos últimos meses, inclusive, redução da inadimplência e do comprometimento de renda das famílias. Pelo lado da oferta da economia, nós vemos que a indústria apresenta retomada gradual. Em linhas gerais, as condições de competitividade desse segmento econômico estão melhores, com redução do preço de alguns de seus principais insumos, a saber, energia, além da desoneração da folha de pagamento para diversos setores. Isso sem falar no patamar de câmbio, que é um patamar hoje mais favorável do que há alguns meses para a produção doméstica. O setor de serviços continua a se expandir, mas em ritmo menos intenso do que observado em anos anteriores. Fechando os três setores, o setor agrícola continua a renovar recordes de produção de grãos, ano após ano, e em 2013 a previsão para a safra brasileira de grãos é de 187 milhões de toneladas, o que representa expansão superior a 15,5% em relação à safra do ano passado, 2012. Por isso, excelentíssimos parlamentares, volto a afirmar que o crescimento econômico brasileiro tem se materializado, ainda que de forma gradual. No entanto, olhando à frente, a consolidação desse crescimento nos próximos trimestres e semestres, em bases sustentáveis, depende também do fortalecimento da confiança das famílias e dos empresários, que já mostra alguma recuperação no período mais recente. O crescimento das vendas no varejo em julho deste ano, por exemplo, divulgado na semana passada pelo IBGE, corrobora a perspectiva de melhora da confiança e da economia. Excelentíssimos parlamentares, agora vou me concentrar no tema que é caro ao Banco Central, a questão da inflação. Vou aproveitar essa oportunidade para fazer um breve retrospecto do comportamento dos preços desde meados do ano passado. Vossas Excelências se recordam, em meados de julho de 2012, ou seja, há pouco mais de um ano, o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, acumulado em 12 meses, estava em torno de 4,9%. À época, todas as medidas dos núcleos de inflação do IPCA estavam em trajetória declinante, assim como a inflação derivada, a inflação implícita dos títulos públicos federais, estava naquele período abaixo do centro da meta de 4,5% para 2012. A projeção do Banco Central divulgada no relatório de inflação de meados de junho de 2012 indicava variação de preço de 4,7% para 2012. Em síntese, o que nós tínhamos à época no cenário favorável, com a inflação oscilando próximo ao centro da meta de inflação do governo. Os choques de oferta que observamos na sequência, primeiro de origem externa e depois de origem interna, registrados no segmento agrícola, entre outros fatores, mudaram essa dinâmica. A intensidade desses choques não foi desprezível. Como consequência, a inflação se elevou, mantendo-se acima do esperado no segundo semestre de 2012 e nos primeiros meses de 2013. Além disso, passou a mostrar maior resistência, entre outros aspectos, em virtude da piora das expectativas dos agentes econômicos sobre a própria dinâmica da inflação e dos mecanismos formais e informais de indexação ainda presentes na economia brasileira. Diante desse cenário, o Banco Central começou a agir. Primeiro, alterando sua comunicação e, posteriormente, adotando ações no âmbito da política monetária, com o início do ciclo de ajuste na taxa básica de juros, desde abril deste ano. Como consequência, embora ainda se encontre em patamares desconfortáveis, a inflação acumulada em 12 meses já retomou a tendência de declínio,
após alcançar o pico em junho deste ano. No entanto, a desvalorização e a volatilidade da taxa de câmbio verificada nos últimos meses ensejam uma natural e esperada correção dos preços relativos da economia. No médio e longo prazo, esse movimento beneficiará a economia brasileira. No entanto, no curto prazo, constitui uma fonte de pressão inflacionária. Nesse contexto, a condução adequada da política monetária irá limitar a transmissão da desvalorização do câmbio para a inflação ao consumidor no horizonte relevante da política monetária. Por fim, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados e senadores, volto a ressaltar aqui que o Banco Central entende que o combate à inflação, entre outros benefícios, contribuirá para fortalecer a confiança de empresários e consumidores na economia brasileira, condição necessária para a consolidação do crescimento para os próximos semestres em bases sustentáveis. Muito obrigado, excelentíssimo senador Lobão Filho, presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, demais parlamentares que compõem a nossa mesa, excelentíssimos senhores senadores e deputados, senhoras e senhores, essas são as minhas palavras iniciais, fico à disposição, inteira disposição de vossas excelências. Muito obrigado.